Sejam muito bem-vindas à nossa consulta live e o tema é os 3 minerais que tratam a candidíase e a síndrome fúngica. E eu não estou falando de suplemento vitamínico, não. Eu estou falando da comida que trata, que cura, que regenera o seu corpo e que talvez você não tenha parado para pensar o que está faltando a inclusão aí na sua rotina e por isso que você fica patinando nos resultados. Para você que é nova por aqui, coloca nos comentários nova para eu saber, para te dar as boas-vindas. Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e aqui você sempre saberá mais sobre síndrome fúngica. E eu já adianto que hoje é o último dia da inscrição para o método SP, então se você tem alguma dúvida, eu vou tirar todas as dúvidas depois que eu passar o conteúdo para vocês, passar a explicação da nossa consulta live de hoje. E uma curiosidade, eu chamo de consulta live porque é como se você estivesse passando em consulta comigo. Eu estivesse passando essa explicação para você. Então você precisaria ir até o consultório para receber essa informação, encaixando no tratamento, na terapia nutricional antifúngica, que é isso que você tem que fazer para eliminar as infecções de repetição. Candidíase, dermatite, inchaço abdominal, infecção urinária. O que você está sentindo aí? Aliás, coloca aqui nos comentários para eu saber. Bem-vinda às Bem Nutridas Novas. Já te chamo de Bem Nutrida, porque se você está aqui, eu tenho certeza que você vai se tornar uma Bem Nutrida. Bem-vinda Rita, Rosiane, Marisa, Joelma, Jaqueline, Karina. Sejam bem-vindas, maravilhosas. E mulheres, sobre os 3 minerais que ajudam vocês, que tratam o corpo. Eu conversei com vocês há um tempo atrás, quem acompanhou o último conteúdo, eu falei sobre vitaminas, eu dei de presente essa consulta live e agora eu quero falar de minerais com vocês. E eu sei que pode passar pela sua cabeça uma solução rápida, normalmente a gente pensa numa coisa instantânea, que é eu quero tomar alguma coisa para resolver o meu sintoma. Certo? Eu quero tomar alguma coisa para eliminar de vez isso aqui que eu estou sentindo. Então, se alguém vendeu isso para você, tome isso daqui que isso vai resolver, você já percebeu que não adianta, certo? Foi isso que aconteceu com fluconazol, cetaconazol, terbinafina, nistatina, os antibióticos de repetição. Então, você já sabe o caminho errado. E você já sabe também o caminho errado, que é só excluir os alimentos. Então, se você estava naquela vibe de cortar várias coisas e esperar o resultado chegar, esse também é o caminho errado. E hoje eu vou te mostrar a importância da inclusão, que é claro que a pontinha do iceberg, eu não vou conseguir mostrar todo o conteúdo. As bem nutridas que estão no método já sabem, boa parte aí da fase de regeneração já está liberada, fase de eliminação também, e a gente vai ter o nosso primeiro encontro na próxima semana. Mas aqui eu quero dar um pontapé especial e pontual para que você já saiba, já desperte o seu olhar de uma forma diferente para a comida. Para que você realmente acredite no poder daquilo que você coloca no prato todos os dias, o poder de cura que esse alimento tem. Só que em algum momento você pode ter desistido desse poder de cura, você pode ter ficado aí com esses pensamentos repetitivos. Eu já fiz de tudo, eu já passei com nutricionista, eu já passei com nutrólogo, eu já passei com 10 ginecologistas. Mas se você não passou com a intenção de tratar, vencer, eliminar a síndrome fúngica e se tornar uma bem nutrida, foi por isso que o seu tratamento não deu certo e você não tinha essa informação. E hoje eu trago aí pra você, tá bem? Então, mulheres, vamos falar aí sobre os 3 minerais. Quem comprou o método, seja bem-vinda. A gente se comunica através de águia. Então, se você é uma bem nutrida, está no método, coloca aqui uma águia para eu saber que você já faz parte aí da turma 19. Ou se você é de outra turma, também coloca aqui. Que a gente usa a águia como símbolo porque é um animal que tem foco, que sabe onde quer chegar, que sabe o alvo, né? O foco dele, para onde ele vai, ele não se perde ali na sua existência na Terra. E tem uma lenda da águia, compartilhando aqui com vocês, rapidamente, que é por volta ali dos 40 anos, a águia ela se esconde dentro de uma caverna para fazer a troca do bico, das penas, das garras. E nessa lenda mostra que essa águia fica ali isolada, né, do que normalmente ela faria, para ela regenerar o corpo dela, para ela poder viver mais 40 anos. E usando essa analogia para o método, você, claro, não tem que ficar isolada da sociedade para eliminar o quadro de síndrome fúngica, mas é importante que você tenha
um hiperfoco de saber onde você quer chegar e qual é o resultado que você quer colher. Assim como a águia, que tem ali o seu foco em direção ao caminho que ela quer perseguir, enfim, toda essa grandeza do animal. Isso você tem a capacidade também de ter, mas em algum momento você se perdeu, porque quando você tem um quadro de repetição, você perde suas forças, você perde sua cognição, sua inteligência. E é por isso que a gente vai falar dos 3 minerais aqui hoje, tá certo? E começando pelo primeiro mineral, eu vou falar do primeiro mineral, depois eu vou convidar aqui a Mariana, que se disponibilizou a entrar aqui para contar uma parte da história dela, para impulsionar vocês ainda mais a vencerem um quadro de síndrome fúngica, contando como que ela se sentia, que talvez a história dela possa ser parecida com a sua, tá bem? Então, é sempre muito importante que vocês estejam de coração aberto para escutar a história de uma bem nutrida, porque essa história pode tocar aí o teu coração para te mostrar que sim, você tem um caminho diferente para perseguir e que talvez você tenha desacreditado porque você se acostumou com os sintomas, você se acostumou com uma vida mais ou menos. Estar mais ou menos não é estar ótima, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bem? Então, vamos lá nos 3 minerais, mulheres. Começando aqui pelo primeiro, esse primeiro é clássico. Quando a gente fala de vitaminas, pensa lá no grupo das vitaminas, grupo B, quando vocês escutam B1, B2, B5, B9, esses são os grupos da vitamina C, vitamina D. Agora, sobre minerais, há muitos minerais que a gente precisa todos os dias para que a gente mantenha um balanço de todo o funcionamento do nosso tubo digestivo. E isso vai refletir do lado de fora também. Então, desde o peristaltismo, que é o movimento dos intestinos, para que você elimine as toxinas, elimine aquilo que te faz mal. Eu até coloquei um vídeo essa semana falando sobre a água. E aí algumas mulheres que não acompanham aqui o meu conteúdo há algum tempo falam assim, mas a água chega lá na bexiga, ela já esquenta, não tem nada a ver o que a Sheila tá falando. Só que vocês, mulheres inteligentes que estão aqui acompanhando o conteúdo, se aprofundando no conteúdo da nutrição, vão entender que a água, quando a gente coloca na nossa boca, o primeiro papel da água é aqui na própria boca. Então, uma pessoa que tem um biofilme de fungos resistente, tem uma infecção de repetição e tem esse biofilme já na boca, que é só você passar a língua aí nos seus dentes, é só você olhar a cor da tua língua. Se você ficar botando só água gelada na tua boca, não tem como você eliminar o biofilme. É só você passar a língua lá no fundo dos seus dentes. É só você olhar a cor da sua língua. É só você pegar uma frigideira ali, colocar água gelada e ver se você vai conseguir limpar essa frigideira. É claro que a água sozinha não tem como fazer eliminação do biofilme. Por isso que tem todos os pilares nutricionais que a gente precisa encaixar, ajustar para que você tenha a fase de regeneração completa e entre na fase de eliminação. Tá? Só esclarecendo essa dúvida aí que eu vi que rolou esse debate, ela tá super polêmica aí nesse post. Então vamos começar aí com o clássico, com o mineral clássico, que é o ferro. O ferro, se falta na tua rotina, principalmente quando você está menstruada, então quem menstrua aqui ainda que não está na menopausa, precisa se preocupar com as fontes de ferro todos os dias e principalmente durante a menstruação. Se durante a menstruação, essa mulher, você aí que tem infecção de repetição, deixa faltar alimentos de ferro M ou não M. O não M é de origem vegetal, é tudo aquilo que é verde escuro. E o M são as carnes, tá? De um modo geral. Se você deixa faltar a distribuição ou deixa de incluir mais fontes de ferro quando você está menstruada, as suas células de defesa, sabe quando você faz o hemograma e vem aquele monte de nomes estranhos? Então tem hemoglobina, o hemograma ali, vários percentuais. Então, as suas células de defesa começam a falhar. Porque para que elas funcionem combatendo fungos, bactérias, parasitas, fungo é um tipo de parasita, precisa da quantidade de ferro repondo aquilo ali que você perdeu durante o processo da menstruação, que vai acontecer até você entrar na menopausa. Ah, Sheila, mas eu não menstruo. Tudo bem, mas você precisa de ferro do mesmo jeito. Ah, Sheila, eu menstruo muito, eu menstruo pouco. Todo mundo precisa, tá? Então, seja você vegana, vegetariana, come carne, todos nós precisamos de fontes de ferro. E se você não come vegetais verdes escuros ou você está com problema de má absorção dos alimentos de origem animal, por algum motivo você está com muito biofilme de fungo, você pode não conseguir absorver o ferro da proteína animal. E como, Sheila, eu faço para absorver essa proteína animal?
né? Como eu faço para absorver? Você tem que entrar na fase de eliminação. Você tem que começar a eliminar biofilme de fungos. Por isso que o passo inicial, que eu dei ali o exemplo da água, né? Que isso é a pontinha do iceberg, claro que tem todo um tratamento para ser feito, mas isso é um passo inicial, tá? Que é cuidar do tubo digestivo, cuidar das vias de eliminação, tá certo? E associado a isso, incluir os alimentos que você vai conseguir absorver. Por isso que gastar com suplemento logo no início de tratamento, então colocar vários suplementos, tô tomando probiótico, tô tomando 5 suplementos e ainda está com um biofilme de fungo, que é a infecção de repetição, isso você está fazendo um cocô caro. Basicamente é isso, porque o seu corpo, aquilo que ele não consegue absorver, ele excreta. Então, se eu consumo mais do que eu preciso, ele vai excretar. E eu vou explicar mais sobre isso para vocês e eu vou falar mais sobre os minerais. Vocês já vão sair com esse diamante, com essa pedra preciosa, com esses minerais aqui para você poder colocar em prática. E para você que está indecisa se entra, se não entra no método, hoje é o último dia. Hoje a gente encerra as inscrições para a turma 19, porque oficialmente segunda-feira a gente começa, já está liberado as fases de regeneração e eliminação, mas oficialmente a gente começa na segunda-feira. Então, se você tem alguma dúvida, hoje eu vou tirar a sua dúvida aqui na consulta live, tá bem? E antes da gente continuar falando aí sobre os minerais e tirar as dúvidas sobre o método, eu vou chamar aqui a Mariana para falar como ela se curou, como ela síndrome fúngica. E a explicação dela vai te ajudar a você olhar e perceber o que talvez você não esteja enxergando, porque excesso de fungo causa neblina mental, causa falta de concentração, causa falta de foco, porque interfere em todo o eixo intestino-cérebro, tá? Impacta sim nas emoções. Dificilmente você consegue ter boas escolhas de discernimento se você está com excesso de fungos. Precisa regenerar o corpo e eliminar esse biofilme. Então, Mari, vou te colocar aqui, tá? Para você entrar, ver se aparece aí para você. Mulheres, o link da minha bio parece que tá com problema. Eu passei para minha equipe antes de entrar aqui na live. Então, se alguém da minha equipe está assistindo isso, por gentileza, resolvam, tá? E se você não estiver conseguindo acessar, manda uma mensagem para mim no direct que eu mando o link para você, tá? E quem é ex-aluna igual a Iane Santos, manda uma mensagem no direct que eu também te ajudo. Oi, Mari. Boa noite. Oi, Sheila. Boa noite para todos, para ti e para todos. Eu vou tirar aqui os comentários só para a gente focar aqui mais no seu rosto. Obrigada, viu? Pelo seu tempo, Imagina, pela eu que agradeço o convite. tempo. Posso ajeitar minha luz aqui que apagou? Peraí, Claro, que deu mau contato aqui tá bom. a minha lâmpada tá com mau contato. Agora foi. Mari, tempo é vida, então eu agradeço a sua vida, o seu tempo por entrar aqui ao vivo, para ajudar outras mulheres a enxergar um caminho diferente, que muitas estão desacreditadas ou só coletando Uhum. pequenas dicas e tentando fazer alguma coisa e não estão tendo resultado. E eu queria que você Sim. compartilhasse como que foi, como que você se sentiu na sua busca, né? Quando que você percebeu que você estava com um quadro de síndrome fúngico, de candidíase, como foi esse despertar? Então, eu não te conhecia até pouco tempo atrás, né? Na verdade, eu tive 25 anos de Cândida na minha vida. Eu tenho 45 anos hoje, sou da área da saúde, sou professora de educação física, ozonioterapeuta, acupunturista, e mesmo com todos esses recursos maravilhosos, eu não estava conseguindo virar essa chave no meu corpo, né? Eu sentia que tinha algo muito errado acontecendo, embora que as pessoas falem, mas o teu intestino funciona perfeitamente, mas você se alimenta adequadamente. E eu fiz uma pequena reflexão acompanhando os teus vídeos, né? Eu disse, não tem nada bom nisso aqui, não tá boa, a minha vida não tá legal, né? Mas eu cheguei até você de uma forma muito torta, que hoje eu agradeço a senhora internet que me botou no teu caminho,
Porque eu havia comprado o curso da Regiane Toigo, que é minha professora de social media, né? Eu também estudo social media. E ela comentou sobre síndrome fúngica. E eu disse, mas que raios é isso de síndrome fúngica que eu não sei? E eu também não sabia muito sobre desbiose intestinal. Mas eu tenho que parar para estudar, porque eu sou ozonioterapeuta e eu aplico na zona retal o ozônio, né? Então eu disse, não, eu quero estudar mais sobre isso, mas principalmente era para mim isso, né? Então, quando a Regiane falou muito bem em ti, né? Eu agradeço muito a ela por eu estar aqui hoje, né? E aí eu disse, não, é agora, eu tenho que comprar esse curso, né? E reformular a minha vida. Porque assim, eu me dei conta de coisas básicas que eu espero que todas as pessoas comecem a prestar atenção, né? Eu não me alimentava. Aliás, eu me alimentava e não me nutria, né? Eu comia muito pouco, Sheila, ao ponto que eu acho que eu me tratei mal durante muito tempo da minha vida. Me restringia, assim, de uma forma absurda, de comer assim, não, eu vou comer um pouquinho e isso já me satisfaz, sabe? Então, me faltavam nutrientes, eu tinha medo de engordar, mas eu continuava com um pouquinho de adiposidade no abdômen, inchaço abdominal. Assim, se eu contar para vocês, basicamente a minha nutrição diária era chocolate. Mas chocolate cheio de gordura hidrogenada, não era 70%, né? Era tipo uma barra por dia. Tem noção o que que é isso no corpo? 45 anos da minha vida, porque eu aprendi isso desde pequena, né? Não vou culpar alguém, mas eu aprendi isso, né? Então, e tomando muito pouca água também, né? Eu fiz um cálculo aqui por baixo para passar para vocês do que eu gastei ao longo de um ano, tá? Fazendo um cálculo por baixo de R$ 50 por mês em medicação, por baixo, né? Daria em torno de R$ 600 por ano. Vezes 25 anos, isso daria uma média ali de 15 mil. 15 mil de medicação, entende? Então eu disse, não, tem algo muito errado. E nesses últimos anos eu tive seguido 2 anos de bactéria, de Gardnerella, né? E não era de um parceiro, de um ex-namorado, não, era uma coisa do meu organismo, que eu não tenho vergonha de falar para vocês hoje, né? Porque o que eu vejo, inclusive dos meus pacientes hoje, né, que as pessoas estão doentes. Nós estamos vivendo num mundo onde tudo está contaminado, a alimentação, a nossa água, muito antibiótico, muita medicação nas coisas, então é muito sério, gente. A gente fica protelando, postergando essa ideia de reformular a nossa nutrição, e ela é a base, é a chave para a gente manter a nossa ordem, o nosso equilíbrio mental, a nossa saúde espiritual também, né? Porque está tudo interligado, né? Então, o que eu queria dizer para vocês, assim, eu cheguei ao ponto, antes de entrar para o método, de achar que eu estava morrendo, porque a falta de energia era tão grande, mas tão absurda, que eu disse, eu não tenho mais energia para viver. Como é que eu vou lidar com o meu corpo? Eu não estou dando conta mais, né? Então, eu disse, a minha saúde não pode mais aguardar, né? E por isso eu entrei no método. E o que eu posso dizer para vocês, assim, do que eu estou acompanhando das aulas da Sheila, né? E te agradecer, Sheila, assim, acho que eu vou te agradecer para o resto da vida, porque a tua metodologia é especial, o passo a passo é tudo muito programado, organizado, a metodologia. A Michele, que é quem nos tem dado orientação semanal no
no método, é fantástica. Santa Michele, obrigada, Michele. Então, eu tenho muito para te agradecer, Sheila, porque hoje eu tô olhando para o meu prato, para a minha alimentação com mais. É um cuidado, uma feminilidade, é uma gentileza comigo, sabe? Obrigada. Ai, que linda, Mari. É isso, né? O feminino e em algum É, momento se perdeu aí no que é básico, né? Que é o nosso papel da nutrição. Todas as mulheres têm essa capacidade de serem bem nutridas. E verdade. dependente ali dos anos, né, que estava ali no, nesse processo, talvez você tenha buscado a área da saúde exatamente porque você queria se ajudar também, né? Inconscientemente. Com Você. certeza. E Mari, você está se sentindo hoje? Se você fosse pontuar assim, três sintomas que você está se sentindo ótima, me fala um pouco de como você está se sentindo. Olha, uma das coisas que eu não tinha ideia da extensão do que a síndrome fúngica poderia me causar, tá? Eu sabia que existem protozoários, amebas, parasitas, vírus, bactérias, todas residindo dentro do meu corpo, mas eu não tinha ideia da extensão do estrago que eles fazem. Então, o que eu posso dizer para vocês, assim, que um dos sintomas que deu uma redução bem interessante foi o raciocínio. O meu raciocínio começou a voltar a melhorar, o meu humor começou a voltar ao normal, né? Tô dormindo bem, aquele sono profundo, que chegava antes a ter um sono muito leve, né? Achei bem interessante, inclusive eu tinha relatado lá para as colegas do método, as bem nutridas, que eu estava há muitos dias menstruando, uma menstruação muito desregulada, e depois que eu comecei o método, acho que foi o que, 20 dias depois, eu tive pausa dessa menstruação, depois de muito tempo, né? Agora voltou, né? É uma coisa que eu ainda sinto que o corpo está se regrando, mas me ajudou muito. Então, para ver como isso também mexe com a nossa parte hormonal, né? E a parte hormonal, ela faz parte da nossa qualidade de pele, de tudo, né, Sheila? É ela que nos mantém jovem por mais tempo, com vigor, com tesão pela vida, né? Sim. Então, isso eu senti melhora bastante, tá? A minha mão, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, né? Acho que é uma dermatite e resseca e tal. Já tá bem melhor, gente. Isso aqui era, assim, uma coisa extremamente pior do que é isso aqui, tá? Então, melhorou também a queda de cabelo, tá? Eu tinha muita queda de cabelo, acho que dava para fazer uma peruca e diminuiu muito a minha queda. Então, e assim, emagreci muito. Acho que isso é importante falar para as mulheres que, eu vou comer mais com o método, né? Porque sempre tem as objeções, eu vou entrar nesse método e vou engordar, porque ela quer me fazer comer, né? E eu emagreci muito. Eu já era magra, eu tô muito magrinha. E é claro que o que eu entendo? A gente bota a casa em desordem para depois reorganizar, né? Então eu estou reorganizando a minha casinha interna, emagreci um monte, para depois começar a ganhar massa magra, né? Então é uma construção, são tijolinhos que eu estou botando aqui, né? Mas assim a minha casa já não está ruindo mais. Esse eu. Ai, ai. Ai, Mari, obrigada, viu, por compartilhar. Eu sei que muita Imagina. aqui tem esse tempo, tem 10, 15, 20, 30 anos de sintomas e já se acostumaram tanto Sim. com doença, tanto com sintomas, que ficam desacreditadas do poder do alimento. Porque elas falam assim, mas comida, só comida resolve? Eu falo, não, não é só comida, é a É, nutrição, né? É o jeito estratégico e certo de se nutrir. E você vindo é. aqui
compartilhar. Isso com certeza trouxe luz aí para mais mulheres. Obrigada, viu? Eu posso falar só mais uma coisa para as mulheres e para os homens, porque os homens também têm síndrome fúngica, né? Isso era uma das coisas que eu questionava, mas eu tinha muita coceira, muito corrimento. É uma coisa tão desconfortável e se tu não saber a quem recorrer. A minha gineco chegou ao ponto de dizer: eu não sei mais o que fazer contigo. Tu imagina o meu desespero enquanto paciente da área da saúde. A minha gineco não sabe mais o que fazer comigo. O que que eu vou fazer? Caramba, foi muito forte isso. E fora o número de relações que eu perdi, né, por conta de estar sempre doente. Gente, assim, é de chorar, né? Quando eu me dou conta que chegava ao ponto de um ex-namorado dizer: ai, tá horrível isso aqui, eu não quero me relacionar contigo, né? Então, assim, não tem como a gente ficar aguardando que venha uma intervenção divina e não, vai mudar meu organismo. Não, a gente precisa da nutrição. É base, não tem negociação. E o corpo, ele precisa da nossa ajuda. Então, gente, façam o método. A Sheila pega na mão, a Michelle pega na mão. E essa profissional que está na nossa frente aqui é nota 1000. Obrigada, Sheila. Ai, Mari, obrigada, viu? Obrigada de coração por compartilhar. E compartilhar tantas. Então, todas as mulheres que entram aqui, a gente se sente num ambiente seguro, porque a gente compartilha detalhes da nossa história. E eu compartilhei com vocês compartilham de vocês. E uma mulher vai impulsionar a vida da outra, né? E ajudando os homens também, porque tem muito homem que nem sabe disso, né? Então, tem os Verdade. filhas, tem a esposa, e muitos nem fazem ideia, né, de como funciona o corpo, e a mulher ajuda a dar essa direção, né? A virar ali o pescoço do homem e falar: ó, talvez, né, se você se sentir à vontade, vamos melhorar o nosso estilo de vida, né? Então a mulher salva ali o homem, o homem do Verdade. também. Obrigada. Querida, obrigada. Eu vou continuar aqui dando o conteúdo de hoje. Um grande Beijo. beijão, Mari. Aí só sai aqui Tchau. do vizinho, tá bom? Tá bom. Beijo para todos. Ah, obrigada, maravilhosa. Bom, mulheres, estávamos falando aqui da defesa do nosso corpo, quanto que é importante os minerais, e veja só o relato da Mari, né? Então, ela compartilhou o quanto que a desnutrição, sim, isso é um estado de desnutrição, por isso que eu chamo vocês de bem nutridas, porque a única forma de você se libertar do quadro é você se tornando uma bem nutrida. Não tem como você tomar medicação e achar que isso vai te transformar em uma pessoa bem nutrida. Não vai, tá? Não vai. Então, esse conteúdo aqui que eu tô trazendo dos minerais, como eu disse, é a pontinha do iceberg de tudo que a nutrição pode fazer por você. E é simples. A nutrição é simples, porém ela tem que ser estratégica. Aqui a gente não está falando de reeducação alimentar, é um protocolo antifúngico que eu criei para que vocês tenham o caminho mais fácil, para que vocês não gastem um ano da vida de vocês indo em consultório para ter resultado. Então, é um passo a passo guiado. Por isso que a Mari compartilhou ali em relação à metodologia, que ela gostou bastante, porque é isso mesmo, é um passo a passo. Tem lá, passo 1, passo 2, passo 3 e assim por diante. Tá bem? Eu já tiro as dúvidas de vocês em relação ao método, vou continuar dando aqui o conteúdo e depois a gente volta para essa parte do método, combinado? E eu tiro as dúvidas de vocês. Bom, falamos do ferro, das células de defesa. Então, sem ferro, as células de defesa enfraquecem. Então, os linfócitos, você não precisa decorar esse nome, mas o linfócito é como se fosse um bichinho ali que vai pegando ali o que não presta e vai eliminando. Sem o ferro, isso começa a falhar. Esse é o primeiro mineral, tá certo? Sheila, eu preciso suplementar ferro, então, para eu me tornar bem nutrida? Não. Você precisa aumentar a sua capacidade de absorção. Então, para você aumentar a sua capacidade de absorção, recapitulando, você precisa comer fontes de ferro M e não M, que é de origem vegetal e animal.
verde escuro e as carnes, os miúdos de modo geral, tá certo? E isso você aumenta o poder de absorção desse ferro. Sem eliminar biofilme de fungos, dificulta a absorção desse ferro. Por isso, se você tem um quadro de repetição, a gente precisa eliminar esse biofilme de fungos. E isso eu explico dentro da fase de eliminação que já está liberada lá no método, você entrando agora na turma 19, tá certo? Segundo mineral, que não podemos deixar de falar, porque sem esse mineral você tem fraqueza muscular, você tem fraqueza óssea, tá? Então qualquer coisa faz você quebrar em alguma parte do seu osso. Você tem também problemas na tireoide, então você pode começar a ganhar gordura, estocar gordura mais facilmente na região abdominal, ou ter lentidão para fazer suas atividades, lentidão de raciocínio e lentidão da sua cicatrização. Sabe aquela coceira persistente que machuca, que você precisa que cicatrize? Então, precisa desse nutriente. O couro cabeludo, para crescer, para estar ali bem nutrido, precisa de cicatrização. A pele, a gente cicatriza o nosso corpo constantemente, o lado de dentro e o lado de fora. Para isso, precisamos do quê? De selênio, tá? Sem selênio, sem cicatrização, sem saúde muscular e tuas células de defesa vão ficando capenga, literalmente é isso, tá certo? Ela vai ficando cada vez mais capenga. E Sheila, onde eu consigo comer selênio, que é fácil a fonte de selênio? Você já viu aqueles memes das nutricionistas, né, que usam assim, zoando o nutricionista? Ai, come uma castanha do Pará que a sua fome passa, né? Basicamente, a intenção de comer a castanha do Pará não é para matar a fome, não. É para ter fonte de selênio. Outra fonte de selênio você pode consumir através da gema de ovo. Tem um pouco de selênio também. Principalmente aqueles que são suplementados, que você vê no supermercado. Ah, esse aqui é fonte de selênio, ômega 3, vitamina E. Porque a galinha comeu o selênio ali. Tinha na ração ali da galinha. E a alimentação dela era rica em selênio, por isso que a gema do ovo tem, tá certo? Semente de abóbora também tem selênio. Sheila, eu vou resolver suplementando? Não! Falei forte aqui para você acordar para a vida. Não vai, Luceni. Se você suplementar sem eliminar biofilme de fungos, você está nutrindo os parasitas. Você está gastando teu dinheiro, não é o momento. Na fase de reconstrução do método, que é a terceira fase, aí a gente começa a falar detalhadamente de suplementos específicos, que você vai perceber que durante a sua rotina, você viaja, você está em algum lugar, você vai ver que vai ficar faltando mesmo. Eu, quando eu viajo, também falta. Tem algumas situações em casa que eu não tenho como consumir. Tudo bem, aí exige a reconstrução através do suplemento, mas antes disso, você tem que eliminar o biofilme de fungos, tá? Eliminar o biofilme de fungos. É regeneração junto com a eliminação. Essas duas fases do método você aplica juntas, não aplica separado, você aplica juntas. Então, quem tá aqui já tá lá aplicando o método, por isso que as duas estão liberadas, tá? E a questão da castanha do Pará, a Dani aqui perguntou em relação à fase de eliminação, se pode. As castanhas, de um modo geral, você pode consumir, tá? Tem que tomar cuidado com a frequência e com a repetição. Isso eu explico em detalhes no método, tá? A questão das oleaginosas, que é o grupo da castanha, tá bem? O que não pode, o que eu sugiro que não consuma, principalmente é amendoim, por conta da contaminação por fungos, tá? Terceiro mineral, mulheres. Terceiro e não menos importante, é claro que tem outros, tá? Tem outros aqui, eu tô falando para vocês de alguns, porque eu quero já mostrar para você que detalhes ali da sua alimentação, você fazendo reajuste, você já consegue visualizar pequenos erros que você está cometendo há anos. Porque não é questão de um dia, de outro, são anos, tá bom? Que a gente vai falhando na nossa alimentação. Aconteceu isso comigo também. Acontece com todos nós, porque a gente acredita, eu tô num prato colorido, eu tô bem nutrida. Não, não tá, você não tá absorvendo tudo que tá ali no teu prato. Principalmente se você tem um quadro fúngico instalado. Pensa que tem gente que passa anos com micose numa unha, por exemplo, e não trata. E acha que vai poder conviver com essa micose, que isso não vai trazer nenhum dano para a saúde dela. E vai. Assim como uma dermatite, assim como o excesso de fungos no couro cabeludo, assim como estufamento, assim como a acne e a candidíase, tá certo? Um nutriente que sem esse nutriente
você não produz células de defesa. E o que são as células de defesa? É como se fosse o portão e o muro aí da sua casa. Sem esse portão e sem esse muro, você fica o quê? Vulnerável. Então, se você quer deixar o seu corpo vulnerável, você vai deixar o seu corpo sem zinco. Sem zinco, o seu corpo fica extremamente vulnerável. E aí, automaticamente, tudo aquilo que tem no ar, que tem nos alimentos, que é tóxico para o teu corpo, você não tem célula de defesa ali para proteger. É só isso? Só consumo zinco que resolve? Não. Isso faz parte de tudo que você pode fazer dentro do seu processo de regeneração, tá bem? Onde eu encontro o zinco, Sheila, que é fácil de comer? Miúdos, as carnes, é fácil de você consumir zinco. Quem é vegetariano pode consumir no feijão, principalmente azuki, tá? É uma ótima fonte de zinco. Na castanha de caju também tem. Agora, tem que absorver. Tem que absorver. Não basta comer. Você tem que absorver e depois eliminar aquilo que está em excesso do teu corpo. É um processo chamado metabolização. Então, eu como, faço a digestão, absorvo, elimino aquilo que não me serve mais, tá certo? Isso aqui que eu trouxe para vocês inicialmente, desses 3 minerais, é um despertar para você que está indecisa em relação ao poder da nutrição na tua vida. É um despertar para te mostrar que se você não aprender isso de vez, se você não aprender o processo terapêutico, que é a terapia nutricional antifúngica, que é a fase de regeneração do método, se você passar a sua vida sem aprender isso, você vai entrar no loop da indústria farmacêutica, que é, fico doente, compro um remédio, acho que melhorei, vou lá, depois fico doente de novo, compro o remédio e fico nesse loop de passar em consulta, fazer um monte de exame e tomar um monte de remédio. Em algum momento te fizeram acreditar que isso é cuidar da saúde, mas isso é cuidar do processo de adoecimento. Isso não é cuidar da saúde. Cuidar da saúde é você saber o momento de se nutrir. Aqui é o momento de eu comemorar, de eu me alimentar, que é o momento de conforto, alimento, conforto, aquilo que é da sua família, é um prato especial da sua avó, é um final de semana, e o momento de ser adulto e se nutrir, falar assim, não, agora é o momento que eu vou cuidar da minha nutrição, porque eu quero recuperar meu corpo desse uso de antibiótico, desse uso de corticoide, desse anti-inflamatório. E veja, aqui eu citei para vocês 3 minerais. Aí muita gente entra ali, vai lá na farmácia e compra lá um polivitamínico. Tem vitaminas e minerais e eu vou me sentir bem nutrido porque eu tô tomando esse polivitamínico. Aí você olha a pele da pessoa, cheia de acne, você olha o couro cabeludo, tá com caspa, você olha a língua da pessoa, tá com biofilme de fungos. Você olha a unha, pode ter a presença de micose, ou a pessoa tá com candidíase. Vai adiantar tomar esse polivitamínico? Não, porque ali a gente precisa o quê? Rever toda a alimentação, não deixar de comer as coisas que gosta, e sim incluir os alimentos que vão fazer a sua célula de defesa agir. Então, são os alimentos que nutrem o seu DNA, são alimentos que nutrem o seu sistema imunológico e são alimentos que nutrem a microbiota. Você já deve ter escutado falar flora intestinal. Então, são os bilhões de bichinhos que vivem dentro de você. A gente precisa nutrir aquilo que é bom. E fazendo isso, nutrindo esses 3 pilares, você consegue restabelecer a defesa do seu corpo. E aí você entra no processo de eliminação de biofilme de fungos que eu ensino para vocês na fase de eliminação do método. Tem forma natural de fazer isso sem matar o seu fígado, sem matar os seus intestinos com o uso de medicações agressivas, né? Toda medicação tem um efeito colateral, claro. Toda medicação pode nos livrar, nos salvar da morte, mas a partir do momento que eu fico ali no loop de usar uma mesma medicação e eu continuo adoecendo, isso não faz o menor sentido. E você já entendeu isso, certo? Então, mulheres maravilhosas, vamos com tudo. Agora eu vou olhar aqui as dúvidas de vocês em relação ao método. Se você tem alguma dúvida para entrar no método, pode perguntar aqui. Se você quer me perguntar alguma coisa em relação ao conteúdo de hoje, estou à disposição para te ajudar a entender, a compreender o poder da nutrição estratégica na tua vida.
a metodologia do que é um protocolo antifúngico, tá certo? Em relação aos alimentos, eu tiro as dúvidas aqui de vocês, tá? Grávidas podem entrar no método, quem amamenta pode entrar no método e pode entrar agora o quanto antes, porque assim, se você não tratar esse excesso de fungos durante a sua gestação, a questão da nutrição, da eliminação, isso vai prejudicar o seu bebezinho. Não tem como, mulheres. O que está acontecendo no teu corpo está refletindo no bebezinho. E você tem que ter paz durante a sua gestação. Você não pode ficar sofrendo durante a sua gestação, tá bem? Então pode entrar sim. As restrições que tem para gestante, eu explico isso no método. Eu falo, olha, isso aqui, gestante, toma cuidado com isso. Isso a gente vai ter os encontros também semanais que vocês vão tirar dúvidas comigo e também com a Mi, que é também a nutricionista que faz parte ali da parte de suporte, porque vocês têm suporte todos os dias, tá? De segunda a sexta-feira, tá bom? Então, gestantes podem entrar no método, sim. Deixa eu ver aqui se eu perdi mais alguma mensagem. Como eu sei que estou absorvendo? A C perguntou aqui, C de Nicole. Você começa a perceber que você tá melhorando. Como eu sei que eu tô melhorando, Sheila? Eu percebo meus sintomas indo embora. Eu percebo minha pele ficando bonita. Eu percebo minhas unhas ficando bonitas. Eu olho o cabelo e falo, nossa, meu cabelo tá com brilho, tá ficando bonito. A digestão funciona, você evacua. Você tem movimento peristáltico, que é o movimento dos intestinos. Então, o seu corpo demonstra, ele manda mensagem para você que está absorvendo. Quando que uma pessoa não está absorvendo ou aconteceu algum problema com as células de defesa dela? Quando ela adoece. Quando ela está, o corpo está avisando ali de alguma forma. O corpo vai te mandar uma mensagem de que alguma coisa atacou o seu sistema imune e também reagiu positivamente a ele, tá bem? Quanto a exames, a Adriana perguntou, Sheila, você vai passar exames necessários? Dentro do processo de regeneração, você não precisa fazer exames porque você já tem o seu diagnóstico médico e nutricional. Você vai gastar tempo fazendo exames para saber o quê? Se você já tem uma confirmação do teu médico do que você tem e também minha, porque eu entreguei o diagnóstico nutricional para vocês gratuitamente. Quem não fez, quando você entra no método, você vai ter acesso ao diagnóstico nutricional, que é os sintomas, o que falta de nutriente, o seu corpo dá sintoma, né? Ah, eu tenho muita dor de cabeça, ah, o meu cabelo tá caindo, ah, eu tô com as unhas fracas, isso tudo são sintomas. Você não precisa fazer exame para perceber que isso tá capengando no teu corpo, ele tá avisando, tá certo? Os exames, eles entram, mulheres, sempre numa fase de lapidação, quando você já está fazendo o que você precisa fazer, e isso eu explico na fase de manutenção do método, tá bom? Tem essa explicação lá. Como faz para entrar no método? Tem um link aqui no perfil do meu Instagram. Disseram para mim que tá fora do ar o link, mas quando eu acabar aqui o conteúdo, eu vou trocar o link se não estiver funcionando, tá? E dentro dos grupos, eu coloquei o link nos stories também, tá? Tem outros links nos stories, talvez lá já esteja funcionando o que não estava funcionando. E se você está nos grupos, né? A gente tem grupos do WhatsApp, do Telegram, tem o acesso para o método, tá bom? Hoje é o último dia para fazer inscrição, porque oficialmente a gente começa a turma 19 na próxima semana, na próxima segunda-feira, tá bom? Claro que quando vocês entram no método, já está o conteúdo disponível do passo a passo ali da fase de regeneração e eliminação, tá bem? Já tem um conteúdo para você já começar a aplicar a partir da próxima refeição, daquilo que você já vai fazer, você já tem o que você tem que incluir nas refeições, tá bem? A Jennifer perguntou onde encontro o contato do suporte. Você pode mandar pela própria plataforma, se você já está no método, tem o acesso por lá. Ou você pode mandar também uma mensagem, tem um e-mail aqui no link do meu Instagram, ou por direct. Só que direct, como tá muito cheio, Jennifer, pode ser que a gente demore um pouquinho para te responder, tá bom? Então, é sempre por e-mail, pela plataforma do método. Mulheres, vocês que estão no método, todas as dúvidas de vocês serão esclarecidas por lá. De segunda a sexta-feira, vocês têm suporte todos os dias. É só rolar, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Porque eu sei que quando a gente entra em algo novo, dá uma confusão assim, fala, ai, Sheila, onde tá as coisas? Como é que eu faço? Acontece comigo também, gente, quando eu entro em plataformas novas. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
Aqui tá minha tela. Quando vocês entram no método, vocês vão ter acesso até aqui, ó, até essa fase na cozinha, porque a fase de reconstrução e manutenção não tá liberada ainda, tá? Então, aqui no Comece Aqui, tem tem o suporte, tá? Ouvidoria, tem uma ficha para vocês preencherem, porque eu preciso conhecer mais sobre vocês. E aqui embaixo tem o clube do Facebook e do Telegram, tá bom? Então, vocês têm acesso aqui, no Comece Aqui pelo clube, tá? E aqui nesse primeiro ponto tem o cronograma. O que é esse cronograma? São os nossos encontros ao vivo. Quem não puder estar ao vivo, fica gravado para você assistir depois. Aí tem o cronograma aqui, tá? Aqui no módulo regeneração já tem os passos, tá vendo? Tem aqui os passos do que comer, o que não comer, como combinar os alimentos, as perguntas frequentes. Então tem a fase de regeneração. E aqui na fase de eliminação é a parte da eliminação de biofilme de fungos. Então tem vários passos aqui que eu explico para vocês como eliminar o biofilme de fungos, tá? Tem até o passo 14 para vocês aprenderem essa fase de eliminação. E aqui tem um módulo na cozinha. Então, esse módulo aqui é de bônus para vocês aprenderem técnicas de como cuidar da alimentação de vocês, como armazenar, como congelar, como descongelar e preparações aí, até para o Natal já tem preparações aqui para vocês organizarem o Natal de vocês, tá? E aqui embaixo, por exemplo, aqui tem um vídeo explicando a higienização segura dos alimentos, certo? E aqui embaixo tem um campo para comentários. Isso aqui são as perguntas que já fizeram, tá vendo? Tem 422 perguntas. E aí você pode mandar sua pergunta aqui. Todo mundo que manda pergunta tem a sua dúvida esclarecida, tá? E também você pode perguntar nos nossos encontros ao vivo, que são os encontros que vocês têm comigo semanalmente, tá bom? Então, mulheres maravilhosas, as duas fases vocês devem aplicar juntas, tá? Pode assiste a fase de regeneração e assiste a fase de eliminação. Eu sugiro que vá assistindo e vá anotando, porque sempre num primeiro contato com conteúdo é conteúdo novo. Tudo aquilo que é novo, a gente tem uma tendência a esquecer. Então é importante você ir assistindo e fazendo suas anotações, tá certo? Porque aquilo que você anotar, você vai memorizar muito mais. Então você vai conseguir organizar suas ideias muito mais. Aí depois na segunda semana, eu libero para vocês a fase de reconstrução e de manutenção. Então, a gente vai ter a liberação um pouco mais para frente. Não está liberada agora para não causar confusão. Então, para você não se perder no tratamento. E quanto aos grupos, eu não liberei ainda, tá? Tenho acesso aqui para vocês. Nem o grupo do Face, nem o do Telegram estão liberados, porque eu vou liberar depois do nosso primeiro encontro, tá? Não tá liberado ainda. Então, fala, Sheila, não consegui acessar, não tá liberado, porque não foi liberado mesmo. É só depois do nosso primeiro encontro ao vivo, que vocês serão avisadas, vai ser mandado um link direitinho. Vocês não vão ficar perdidas, não. Fiquem tranquilas, tá bom? Deixa eu ver aqui. O acesso do método, a Mari já respondeu aqui, é por 1 ano. Então, durante 1 ano, vocês conseguem acessar. Quem está sem organização financeira, fala, Sheila, eu não tenho dinheiro para poder investir no método. Esse valor, para mim, de R$ 145 por mês é algo que agora eu não posso tirar. Faz uma análise do que você já gastou com medicação. Você viu a análise da Mari? Faz a sua análise. Por mês, quanto que você está gastando? Aí faz análise também de outras contas que talvez você esteja pagando que não te trazem benefícios, que não fazem você prosperar na vida, que não te trazem saúde, que não fazem você ter realizações. Então, qual é a conta que você está pagando aí que você vê, eu estou pagando a parcela de uma televisão. Eu estou pagando a parcela de uma cortina. Eu estou pagando a parcela de um sapato. O que isso traz de prosperidade para sua vida, de saúde, de libido, energia, vigor para você realizar o seu propósito na Terra? Então, a partir de agora, mulher, faz essa análise quando você for usar o seu dinheiro para alguma coisa. Porque você faz o dinheiro para o dinheiro te servir. Para ele te servir. E ele te servir para você ser melhor.
Então, se você tem dinheiro para comprar o celular, para comprar a televisão, o tapete da sua sala e não tem dinheiro para investir na sua nutrição, para cuidar de você e do seu corpo, tem alguma coisa muito errada. Se você tem dinheiro para pagar uma parcela, por exemplo, de um convênio, que você só vai lá porque tá doente, tá doente, tá doente, e você não tem dinheiro para investir na sua saúde, tem alguma coisa muito errada. É sobre valores. Escreve os seus valores. Quanto vale a saúde para você? Saúde para mim é um valor muito forte. Por isso que eu escolhi, inclusive, estudar inconscientemente. Eu nem pensava sobre valores, mas para mim sempre foi um valor muito forte. Eu posso ficar sem sapato. Tenho 2 sapatos, inclusive, aqui no meu apartamento. Mas eu não fico sem cuidar da minha saúde. Então, quanto vale a sua saúde? Eu não tenho bolsa. Tenho uma bolsinha que eu ando assim, eu ando com uma carteirinha com os meus cartões. Mas eu não deixo de investir na minha saúde. Então, é sobre valor. Quanto vale para você a sua saúde? Escreve os seus valores. Depois que você escrever os seus valores, você nunca mais vai gastar o seu dinheiro com coisas que não sejam realmente valorosas para você, valiosas para você. Tá? Então, se você não tem, tem alguma coisa que você está colocando seu dinheiro que não é importante e você não está percebendo qual é a torneira que está aberta aí na tua casa. Tá? E para você prosperar, fazer mais dinheiro, que é isso que eu desejo a todas vocês. Que vocês fiquem saudáveis, que vocês sejam bem nutridas, belas, maravilhosas, inteligentes, porque uma mulher que está doente começa a perder o senso cognitivo, começa a tomar decisões ruins. Então você precisa da nutrição para prosperar. Não tem como uma mulher ser próspera sempre doente. Faz sentido isso que eu tô falando para você? Reflexão aqui. A Mi perguntou, Milan me perguntou, além de acabar com os fungos, auxilia na imunidade? Sim, auxilia, tá? O método, ele pode ser utilizado, inclusive, para prevenção. É que, claro, gente, aqui eu falo muito de dor, de sintomas, vocês podem ver pelos meus conteúdos. Porque a maioria das pessoas agem mais pela dor do que por um amor, por uma prevenção. Isso é errado, né? A gente tem que agir pela prevenção, pelo amor que a gente tem por nós. Mas a nossa autoestima, em alguns momentos da nossa vida, ela cai, ela fica lá embaixo, no fundo do poço, e a gente só costuma agir quando a gente está na dor, tá? Isso aconteceu comigo também. E tá tudo bem se isso está acontecendo com você. Então, serve para prevenir. Então, se você tá percebendo aí que vai precisar usar um antibiótico, Sheila, eu vou tirar um dente do siso, eu vou fazer uma cirurgia plástica, eu vou fazer algum processo que eu vou precisar usar uma medicação, o método é para você, é preventivo. Porque lembra que toda utilização de antibiótico é gatilho para crescimento de fungos. Então é importante que você utilize o método como prevenção. E sobre a imunidade, a mesma coisa. Sheila, eu quero entrar no método para aprender mais sobre imunidade, para aprender mais sobre como me cuidar, tá? Então o método serve para você também. Bom. Ai, Cida, seja bem-vinda. Que bom que a voz divina passou aí no seu ouvido para você ter essa tomada de decisão. Muitas mulheres não entram no método, sabe por qual motivo? Não é a questão do dinheiro. Porque, igual eu dei o exemplo, às vezes tem o dinheiro para bolsa, para cortina, para comprar coisa de chá de bebê dos outros, ou comprar coisas que adoecem, mas é o senso de merecimento. Olha só isso. É o senso de merecimento. Alguma coisa na autoestima dessa mulher coloca ela tão para baixo que ela não se sente merecedora de uma boa nutrição. E aí ela fica só dando chibatada. Ah, eu não mereço isso, eu vou comer mal mesmo, eu não vou me cuidar mesmo, vou continuar a vida assim, e fica dando chibatada nela mesma. Aí fica com aquela mochila pesada, aquela mala pesada nas costas, carregando o problema dos outros, problema da família, problema do pai, da mãe, de outras pessoas que não é dela. E ela fica ali, ó, dando chibatada e não cuida dela. Ou aconteceu alguma situação na vida dessa mulher
que desmotivou ela a cuidar de si. Às vezes foi um relacionamento, um casamento, alguma coisa assim. E uma forma dela se punir é através de entrar aí no processo de desnutrição, de se manter no processo de desnutrição. Isso é algo inconsciente, é inconsciente. Tá? E aí você se sente que, ah, não, eu não mereço cuidar de mim aqui agora. Eu vou lá na farmácia mesmo, vou usar remédio, é assim mesmo. E como que a gente faz para aumentar o nosso senso de merecimento? Vocês sabem como que a gente faz? Escreve aqui para eu saber. O primeiro, o acesso, quem está entrando no método agora é pela plataforma Hotmart, tá? Vocês vão receber o acesso pelo e-mail de vocês. Então, fica de olho na caixa de spam e procura a palavra Hotmart que tá lá, tá? Então, Dagmar, se você comprou e ainda não tem acesso, foi para lá o seu acesso, porque ele é automático, tá bom? Ele vai para todo mundo automático, é um sistema automático. Aí, se você pagou em boleto, aí tem que esperar compensar o boleto. Aí não depende muito de mim, porque é um sistema bancário. Aí o boleto, ele compensa no máximo em 3 dias, tá? No máximo. Tá bom? Ah, Estela, maravilhosa. Obrigada pelo seu relato. A Simone perguntou: o método funciona para pacientes portadores de doença autoimune? Sim, tá? Muitas bem nutridas desenvolveram a doença autoimune, que para quem está aqui não sabe o que é isso, é uma doença que o próprio corpo destrói órgãos. Então pode destruir a tireoide, pode destruir o pâncreas. Tem gente que tem psoríase, que é uma doença de pele que vai ficando vai descamando, vai formando os machucados. E isso é um sistema imunológico muito reativo. Então, o método ajuda. Inclusive, a Michelle, que faz parte da equipe, uma curiosidade aqui para vocês, a Michelle, ela é uma bem nutrida. Ela, quando eu iniciei o método, eu acho que eu já estava na turma 8 ou 9. Aí a Michelle entrou para dar o relato de cura, assim como a Mari entrou aqui. E nisso eu a conheci, ela é nutricionista e se curou da síndrome fúngica com método, e eu convidei ela para trabalhar, para fazer parte da equipe. E ela tem o diagnóstico de doença autoimune e entrou em remissão desse quadro, tá? Então serve sim, Simone, seja muito bem-vinda. Sobre quem tem medo de ficar muito magra, igual a Karin colocou aqui, tô muito magra, se fizer um método, tenho medo de ficar anoréxica. Não tenham medo, não tenham medo da comida e não tenham medo do processo de eliminação, tá? Não é para ter medo, a gente só tem medo daquilo que é desconhecido. Quem emagrece muito, vocês escutam algumas bem nutridas falando, igual, por exemplo, a Mari comentou aqui o caso dela, é porque o corpo possivelmente estava inchado, junto com um processo inflamatório, e teve que eliminar isso. Massa magra é o que todas nós desejamos. Massa magra é o que mantém o corpo torneado. Então, que deixa mais coxa, mais bumbum. Então, vai te deixar com curvas, tá certo? Que não te deixa flácida. Isso, dentro do método, eu ensino como você vai preservar sua massa magra. Você não vai perder massa magra no método, de jeito nenhum. Você só perde se você não seguir o que eu oriento. E o que eu oriento é fácil de seguir, é simples e fácil, tá? Essa parte da distribuição de alimentos para você não perder massa magra, Karen, fique tranquila. Agora, Sheila, glúten, lactose. Gente, o método não é sobre isso. O método é sobre incluir alimentos, igual eu ensinei aqui para vocês da célula de defesa. É claro que tem um checklist dentro do método que eu falo dos alimentos contaminados por fungos, que eu falo dos alimentos que causam a sensibilidade alimentar, que a gente tem que ponderar, mas o mais importante é a inclusão, é incluir o alimento para você vencer, tá? Então é sobre comer, eu te boto para comer. Ah, Xia, mas não quero comer muito não. Não, você vai comer a quantidade que você precisa comer, o seu corpo te avisa quando você está satisfeita, quando você está com fome, tá? Que o único corpo que não avisa é aquele corpo de uma pessoa que tem obesidade mórbida desde pequenininho. Então, aquela criança lá, sabe o gordinho da sala, que era um só, que ele quer bem gordinho? Então, nesse caso aqui, tá? Aí vocês podem ficar tranquilos que o corpo avisa, tá bom? Cris Santos, o método serve para você, tá bom?
A Viviane perguntou sobre coceira insuportável no ouvido. É fungos? Pode ser fungos, tá? Pode ser um supercrescimento de fungos. Você pode ter coceira na garganta, no ouvido. É importante você ver o conjunto de sintomas, o que teu corpo está te avisando, tá bom? E todos esses sintomas, Cris Santos, que você colocou, sim, são sintomas de crescimento de fungos, tá? Lembra que o crescimento de fungos, mulheres, quando eu falo aqui para vocês que são novas, tá crescendo fungo. Não é necessariamente numa unha ou na vagina. Começa na boca. É por isso que eu falo do tubo digestivo, que esse tubo é grudadinho, que vai até o final do ânus. E aí, essa translocação de fungos, ela passa, né, para a pele, para os órgãos, para a vagina, e começa na boca. Por isso que eu coloquei lá o conteúdo da água, porque esse biofilme, ele já começa a se instalar na língua, tá? Então, ele tem essa facilidade de instalação. E vocês podem reparar que se instala também o biofilme de fungos e bactérias nos dentes, né? Por isso que fica ali, você passa a língua, tem um trem acumulado ali. Isso é uma sinalização de acúmulo, tá bom? Então, eu ensino como cuidar disso no método, tá? Fiquem tranquilas. Sobre se sabotar, ó, a Viviane colocou, eu sempre me saboto, começo bem, não termino. Esse é o poder da ambiência. Tá vendo aqui que a gente já tá num grupo forte? Quem tá aqui 10 horas da noite, gente, não é qualquer mulher. É uma mulher que está comprometida em ser uma mulher melhor. É uma mulher que quer aprender. Porque vocês concordam, vocês podiam estar assistindo um filme, sei lá, coisa da Copa, vocês podiam estar fazendo qualquer coisa, mas vocês estão aprendendo. Vocês estão aqui recebendo aprendizado, vocês aprenderam a parte de minerais hoje, aprenderam com a história da Mari. Então, estar num ambiente com pessoas que querem evoluir, que querem aprender, isso é valioso. Valioso. É a parte mais valiosa que a gente tem, é o poder da ambiência. E quando você entra no método, na segunda fase, depois que a gente se encontra, vocês têm acesso às bem-nutridas das turmas anteriores, dessa turma, para vocês poderem fazer trocas entre vocês, da região de vocês ali, que isso é extremamente. A palavra seria poderosa mesmo. É poderoso você estar com pessoas que querem o mesmo que você. Se você anda com pessoas que não querem evoluir, a chance de você ser puxada para baixo é grande. Então, Vivi, pode ser que na sua casa o teu marido, ou seu parceiro, ou sua mãe, sua amiga, não esteja nem aí para alimentação, para cuidar de síndrome fúngica, para nada disso. E não tem como, mulheres, não tentem mudar o parceiro de vocês, o marido de vocês, a amiga de vocês. Não tentem, porque a gente aprende com exemplo. Como eu passei por uma situação, eu dei o meu exemplo, talvez vocês não saibam, eu tive um quadro de desidrose, tinha micose desde criança, vivia com impinge, aparecia micose ali, eu não sabia por que estava vindo essa micose. E era questão da síndrome fúngica, porque eu usava muito antibiótico para garganta, sempre estava doente, com acne, enfim, muitos sintomas, tinha 13 sintomas. Até que eu tive a desidrose, a dermatite, que a bolha estourou. E foi aí que surgiu o método, porque eu me tratei e comecei a falar disso, porque eu via que muitas mulheres não sabiam. Via em consultório, eu atendia em consultório, via que muita gente não sabia. E o poder da gente estar aqui juntas, toda vez que eu falo para vocês, que eu ensino vocês, eu revejo também tudo que eu estou vivendo. Eu revejo os meus cuidados. Então é uma troca muito poderosa. Então esteja, Viviane, com pessoas que querem o mesmo que você, sozinha, de fato. A chance de você desistir é quase 90%. Por isso que ficar colhendo dicas em Instagram, então eu pego dica ali do nutricionista tal, eu pego dica da página tal, não é o suficiente. Você precisa estar dentro de um grupo, é ambiência, é o poder de estar com pessoas que querem o mesmo que você, tá? Dagma maravilhosa, seja bem-vinda, bem nutrida. Fabiana perguntou, eu comecei a fazer um método. Fabiana, a gente vai tirar todas as dúvidas dentro da plataforma do método, tá bom? Então,
tudo que você tiver de dúvida, acessando lá o método, você faz a pergunta embaixo ali do campo de perguntas, tá? E aí, seu corpo ele vai começar a se regenerar. Você vai aplicar as duas fases juntas, tá? A fase de regeneração e a fase de eliminação. Aí, Sheila, eu tô começando o método igual a Fabiana. Eu uso ou não uso o remédio? Na fase de eliminação, eu ensino vocês como usar antifúngico natural. Se vocês forem usar o antifúngico natural, a tomada de decisão é sobre o natural. Se você tomar a decisão de usar um medicamento, tá tudo certo. Mas aí você continua aplicando a fase de regeneração e os outros passos da fase de eliminação que eu ensino lá, tá? Eu vou tirar as dúvidas de vocês no nosso primeiro encontro, tá bom? Pode ficar tranquilas e vai perguntando lá, vai tirando as dúvidas na plataforma. Peraí, gente, eu tô perdida aqui nas perguntas. Deixa eu achar aqui. Josiane perguntou, é normal sentir muita dor de cabeça e náusea com a mudança da alimentação? Você pode sentir muita dor de cabeça se você tem vícios muito fortes, Josiane. Aí você pode sentir, sim, esses sintomas, tá? Na transição da alimentação, mas passa rápido, fique tranquila, tá bom? Helena perguntou se o método ajuda na circulação. Não é o foco, é a questão da circulação. O foco principal é eliminar síndrome fúngica, os sintomas. Agora, em contrapartida, se, por exemplo, você tem uma deficiência de B9 na sua alimentação, você tem um problema no ciclo do folato. Então, se a circulação fica mais lenta. Então, você aplicando o método, você melhora isso. Então, pode melhorar, sim, o seu sintoma, tá bom? Ah, Pet Shore, seja bem-vinda ao método. Geraliel, língua branca e boca seca pode ser síndrome fúngica? São sintomas, tá? São sintomas fortes. A língua muito esbranquiçada. Lógico que, gente, passa o dia inteiro a gente comendo, pode ser que fique ali um biofilme na sua língua, tá? Não vou mostrar a língua aqui para vocês. Agora, se você percebe que ela tá muito esbranquiçada, mesmo com a higienização correta, com a raspagem não melhora, isso é um forte sinal junto com outros sintomas, tá? Coceira no couro cabeludo, sim, é um forte sinal de fungo, tá? A Gislaine comentou aqui, meu esposo tem micose na unha e na sola dos pés. E agora está com coceira na virilha. Clássico, clássico. Homem tem muita, quando começa a crescer demais fungo, tem coceira na virilha, começa a descamar a virilha. Então, mulheres que são casadas e observa aí o seu marido, seu parceiro, coçando muito a virilha. É sinal de crescimento de fungos, tá? Gislane, ele pode aplicar o método. Então, se você vê que ele quer aplicar, então vocês podem entrar juntos no processo, tá bom? Aí, Sheila, eu começo a aplicar o método e meu marido não quer aplicar o método. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Você consegue eliminar os sintomas, mesmo com seu marido, sem se curar. Agora, é importante, durante o seu processo de cura, você ir conversando com seu marido sobre estilo de vida, sobre aquilo que vocês querem construir para o futuro, né? Para o presente e para o futuro. Porque, gente, você casa, quando você casa, a pessoa é de um jeito. Depois de um tempo, eu nunca fui casada, né? Mas eu tô falando com base naquilo que eu vejo. Mas com o tempo a pessoa vai mudando e precisam ter conversas, precisa conversar sobre valores, sobre aquilo que vocês querem viver juntos. Se não tem essas conversas, começa a se perder a relação, tá? Então tenham essas conversas sobre saúde, né? Qual é a importância da saúde para o teu marido, né? Se ele não quer se cuidar, aí já era, tá bom? Já era no sentido assim, deixa ele lá com os sintomas dele. Já era, ficou pesado, né? Deixa ele lá com os sintomas dele e você se cuida, tá bom? Karim perguntou quanto tempo é o método. O método fica liberado por 1 ano. O tempo de aplicar o método é de pessoa para pessoa. Depende do quanto que você está empenhada e sentar ali, acompanhar o conteúdo. Já está liberado. As 2 fases é só você entrar agora no método e assistir, tá bom? Não recomendo assistir exatamente agora, porque agora está chegando o horário de você dormir. Mas a partir de amanhã você pega, assiste e já aplica, tá bem? Então você vai começar a ter resultado quando? A partir do primeiro dia. Não, gente, o resultado é a partir da próxima garfada.
a partir do próximo alimento. Não tô falando de perfeição. Aqui a gente não tá falando sobre perfeição, tá? A gente tá falando sobre inclusão estratégica, sobre um tratamento direcionado para aquilo que você quer colher de resultado, tá bom? Então, a partir da próxima refeição você já tem resultado. Ah, Mazinha, você perguntou sobre o problema da sua pele. Qual é o problema da pele? Se for dermatite, psoríase, esse tipo de infecção de repetição, sim, ajuda, tá bom? A Ivana perguntou, quem já está no método pode assistir essa aula da turma nova? Pode, você vai receber o link, tá bom? Todo mundo vai receber o link que já está no método. Vocês podem assistir o encontro da nova turma, tá? Sempre vocês poderão. Sempre bem nutridas. Bem nutridas da turma 18, 17, 16, né? Todas as turmas que estão ativas, porque vocês ficam ativas durante um ano. Então, vocês podem ter acesso ao conteúdo, aos encontros da turma nova ali comigo, tá bem? Karim perguntou sobre gastrite e esofagite de refluxo. Se vai poder usar os alimentos antifúngicos. Pode. Gastrite e esofagite, ó, o final it. O que é esse final it? Mostra alguma sensibilidade. Você está com alguma sensibilidade alimentar. E isso eu te ensino lá no método como tratar, tá bom? Então fique tranquila. Todas as doenças com final it, tá? É sinal de sensibilidade a algum alimento ou alguma repetição. Não é deixar de comer o que gosta, tá, gente? Pode ser um alimento aí que você nem imagina, igual eu era a doida da pasta de amendoim. Quem vocês conhecem aí que é doida da pasta de amendoim? Sempre tem uma pessoa que é doida da pasta de amendoim. Mas tem detalhes, combinações de alimentos que você trata, tá? A inclusão é simples, mas precisa ser estratégico, tá bem? Igual eu citei aqui para vocês dos 3 minerais, são detalhes. São detalhes que você vai somando as pecinhas do quebra-cabeça e aí você vai, nossa, e como eu não tinha parado para pensar nisso? Nossa, como eu não parei para pensar em relação ao consumo desse alimento aqui que eu esqueci, né? Que eu não tô percebendo que eu tô comendo, né? Como, por exemplo, a fonte de selênio, tá? Isso é um exemplo. Rita perguntou, pode aplicar em crianças? Pode. Inclusive, eu sugiro, mulheres, que se você percebe que seus filhos, alguma criança da casa tem síndrome fúngica, tá? Com sintomas, eu sugiro que os pais apliquem, tá? Porque a criança aprende com exemplo. Então, os pais aplicam e isso vai refletir também nas crianças, tá bom? É importante ser exemplo, gente. Muito importante ser exemplo. Simone perguntou, Sheila, quem tem câncer pode fazer o método? A terapia nutricional pode fazer sim. A parte da suplementação, você vai pedir a aprovação do seu médico que está fazendo o tratamento do câncer, tá? Para ver se não tem interação. Porque você pode estar usando algumas medicações, então pode ter interação. É importante conversar com o seu oncologista, tá bem? Último dia. Então, meia-noite encerra. Meia-noite fechada a porta do método da turma 19. Sheila, e aí eu não posso entrar mais? Esse valor não vai ter mais, tá? Eu avisei isso lá nos stories, mas eu tô reforçando aqui para você não perder essa oportunidade. Esse valor eu venho conservando aí desde do começo, do final do ano passado. A gente teve um reajuste, depois eu fiz esse valor promocional para vocês. E isso não vai voltar mais a acontecer, tá bem? Porque tudo tem reajuste, né, gente? Vocês sabem do que eu estou falando, da situação econômica. Então, aproveite a oportunidade dessa última turma. Se você já sabe que esses sintomas estão realmente fazendo com que você não evolua, que sua vida não vá para frente, que você olha para trás, o ano de 2022 foi uma droga, foi cheio de sintomas, foi cheio de doença, 2021 também, você está olhando a tua vida e tudo aquilo que você está deixando de viver por conta de infecções de repetição, o método é para você. E se alguém falou para você que não tinha resultado, não tinha resultado no sentido, não, você tem que viver com essa doença, é assim mesmo, candidíase acontece com todas as mulheres, mulher tem candidíase, mulher tem problema no couro cabeludo, mulher tem queda de cabelo, mulher não tem que nada. Mulher
tem como viver de uma forma incrível, desde que ela tenha essa ação do feminino, ela tenha esse cuidado com o feminino, que é o nutrir. O nutrir, ele é feminino, tá? Por isso que mulher amamenta, por isso que a mulher que gera um bebezinho. Nutrir é feminino. E isso a gente tem que passar de geração para geração. E os nossos ancestrais não tinham a informação que hoje está disponível. Era diferente, a vida era totalmente diferente. O contato com os alimentos era totalmente diferente. Não tem como comparar. Então aproveita essa oportunidade. Meia-noite eu encerro as inscrições, tá certo? Então se você tem alguma dúvida, vou dar a última passada aqui nos comentários. Se você quiser me perguntar alguma coisa. E eu já dou aqui as boas-vindas às novas integrantes aí do método, tá bom? Link no perfil para entrar no método. Aqui no Instagram, você vai aqui, Helena. Tem um link azul na minha bio. É por lá que você entra no método, tá bom? Entrando, você já tem 2 fases disponíveis. A fase de regeneração e a fase de eliminação que se aplica juntas, tá bom? E a gente vai ter o nosso primeiro encontro, claro que não é aqui no Instagram, é fechado para quem é do método, em breve. Enquanto isso, você vai podendo tirar suas dúvidas daquilo que você vai aplicando e assistindo ali do passo a passo. É um passo a passo, tá? É um protocolo que eu criei para você ter resultado, tá bom? Assim como eu tive, assim como milhares de mulheres tiveram também. Por isso que vocês veem os relatos de cura aqui. Bruna perguntou se existe alguma relação entre intolerância à lactose e síndrome fúngica. Isolada, não, tá? Dificilmente, claro que se você é intolerante, se você não tolera, é ótimo, não tolera a proteína do leite e não tem enzima lactase, o seu corpo ele vai te avisar, né? Então você pode ter vários avisos, como gases, estufamento, diarreia, mas não necessariamente você vai ter o desenvolvimento da síndrome fúngica, tá bom? Então, pode ter, como não pode ter. A síndrome fúngica ela é causada por desnutrição, falta de nutriente no corpo e excesso de medicação. São as principais causas, tá? Então, usou corticoide antibiótico, anticoncepcional, antifúngico, teve a primeira crise de candidíase e usou um antifúngico sem cuidar da nutrição, porque ninguém te ensinou isso. Batata. O fungo ali, ó, só se aproveitou ali da situação. Usou antibiótico para o dente do siso, para amidalite, usou um antibiótico para alguma situação, não cuidou da nutrição do jeito que deveria, porque você não sabia, fungo se aproveita. Fungo é oportunista, tá bom? Assim como as bactérias. A Carol perguntou aqui, o método serve para quem tem vaginose bacteriana? Eu não entro em bactérias, aqui vocês dificilmente me escutam falar de bactérias, porque o foco é fungo, tá? Só que dentro do método vocês vão escutar vários relatos de bem-nutridas que eliminaram a gardnerella, eliminaram sintomas de bactérias, porque acaba agindo, tá? Você elimina uma coisa, melhora a outra. É simbiótico o processo de cura. O que isso quer dizer? Quando você equilibra, né? Eu equilibro o que vive dentro de mim, aquilo que é ruim vai indo embora. E isso a gente faz com nutrição, com nutriente, tá bom, Carol? Principalmente se você já usou muito antibiótico, tá? Então, se você usou muito antibiótico para esse quadro, medicação de repetição, o método é para você para ontem. Já começa logo, tá? Vai servir para você sim. Live vai ficar gravada? Sim, mulheres. Quem perdeu a parte dos minerais, quiser acompanhar, eu vou deixar essa live de presente para vocês, porque não adianta você saber os minerais e ir lá comprar, vou comprar o suplemento. Quem assistiu aqui sabe do que eu tô falando, então assiste, tá, o conteúdo que eu vou deixar disponível aqui para vocês assistirem, tá bom? Sobre as parcelas, gente, sobre os valores, a Irã perguntou aqui sobre os valores e tudo mais. O valor da parcela está dentro do link. Você acessando o link, você vai ver o valor. Você pagando à vista, você pagando em parcela. Tem direitinho a explicação lá para vocês. É fácil de compreender, tá bem? É no link aqui do perfil do Instagram. Cíntia perguntou do filho APLV, tem dermatite. O método vai ajudar ele nesse caso? Sim, Cíntia, mas você continua fazendo o tratamento do APLV, tá? A recomendação.
Isso é importante você ter uma nutricionista materna e infantil para ter esse olhar da PLV, tá? Em conjunto você pode aplicar o método sim, tá bom? Mas é importante ter esse olhar do materno infantil junto, por conta que você deve ter restringido muito a sua alimentação, se você deu de amamentar, você deve ter restringido muito a alimentação da criança, porque deu sangue nas fezes. Eu sei o que você tá passando, é duro, tá? Tem uma amiga que passou por esse quadro. Então é importante você ter essa visão da PLV, que é uma coisa, e de síndrome fúngica é outra coisa. São duas coisas diferentes, tá bom? Fica tranquila que vai dar tudo certo. Fique em paz, que isso aí seu filho entra em remissão, tá? Ele começa a tolerar, é só ter paciência. E eu sei que é difícil, principalmente se você tá na fase inicial. Cléo comentou, fiz uma cirurgia e hoje com 20 dias estou com candidíase atacada. Alguma dica? Ó, Cléo, para apagar fogo, mulheres, Sheila, eu quero uma dica que vai resolver aqui a minha candidíase. Isso é uma mentira, tá? Você pode usar pomada, você pode usar, fazer um banho de assento, isso vai aliviar o sintoma, tá? Tá tudo certo, você pode aliviar o sintoma, mas você tem que aplicar o passo a passo ali que eu recomendo, tá bom? Então, apaga o fogo da doença e continua fazendo o processo, tá bom? Mulheres maravilhosas que são bem nutridas. Estou vendo o link, águias aqui, muitas águias. Para pagar o método, para entrar no método, é aqui no link do perfil do meu Instagram, tá bom? Eu não consigo mandar o link aqui para vocês, porque eu tô respondendo aqui as perguntas. E se eu colocar nos comentários, vocês não conseguem clicar. Mas é só entrar no link da bio, tá? Como a Manu já tá me ajudando aqui, tem boleto, cartão, Pix, tem todas as formas de pagamento lá. Boleto parcelado que foi liberado por 24 horas. Obrigada, Sueli, pelo seu relato. Sueli escreveu aqui, ó. Já melhorei um pouco só com as suas orientações no Instagram e Face. Fique imaginando quando eu começar o método. Obrigada, gratidão por compartilhar, porque é isso a intenção, tá? Tudo que eu ensino aqui para vocês, claro que não é o método completo, porque tem uma organização passo a passo a ser seguido, mas é esse despertar para mostrar para vocês que sim, existe uma luz, tá? Existe uma luz e essa luz talvez você não tenha enxergado até agora, porque ninguém tinha te falado em detalhes o que é a síndrome fúngica, o que é esse supercrescimento de fungos, o que é a desnutrição, que é o mais importante, que é o processo de desnutrição que gerou o quadro em vocês, tá bom? Thaís comentou, minha unha não melhora por nada. Thaís, eu tive um quadro aí na unha no passado. Melhora sim, é porque você não sabe o caminho. Você não sabe o caminho, tá bom? Então, você vai aprender isso lá na fase de eliminação. Vai lá, vai por mim, tá? Segue lá para você ver se você não vai ter resultado. Não fica com essa unha com micose. Mulheres, não fiquem com essa unha com micose. Eu ensino como que vocês têm que fazer, por experiência própria, tá bom? Micose na pele, micose na unha, não tem. Gente, o fungo que fica aí vivendo em vocês vai roubar os nutrientes, a energia de vocês. Pode ser na unha, pode ser na vagina, no couro cabeludo, qualquer parte do corpo. O fungo, ele se nutre daquilo que você manda pro teu corpo. Tá bom? Então não fica assim, tá? Eu ensino lá. Ade, obrigada pela recomendação. Quanta mensagem linda. Obrigada, viu, mulheres? Que bom que vocês são águias. Que bom que teve essa virada de chave aí, tá? Sobre pagamento, sobre dúvidas de pagamento, se você ficou alguma neblina e alguma dúvida, você pode mandar um direct aqui, que a minha equipe vai te ajudar. Talvez não hoje, porque hoje a gente fica ali com volume de mensagens, então talvez a gente não consiga dar atenção por direct, principalmente pelo horário, tá? Mas se você mandar sua mensagem hoje, eu consigo responder ela amanhã, tá certo? Mas todos os detalhes estão no link do perfil. Então não tem como ter dúvida, porque todos os detalhes estão lá, tá? E até meia-noite a inscrição fica aberta para você. E aí, oficialmente, a gente começa na próxima segunda. Você já tem acesso a muitos materiais. Você entrando, você já tem acesso. E eu desejo para você essa virada de chave, essa virada de ano, muito antes do Réveillon.
Porque não é esperar Réveillon para a vida melhorar, para a vida mudar. Isso é uma ilusão. Ilusão. O que a gente precisa para nossa vida melhorar é decisão. É você tomar a decisão daquilo que você quer viver e também melhorar o seu senso de merecimento. Porque se até agora você não conseguiu investir, porque é o dinheiro, não. É porque é o seu senso de merecimento. Tá? Lembra aí da TV, da cortina, do sofá. Você comprou isso porque você achou que a tua casa merecia isso. Eu mereço sentar aqui no sofá. E você não merece ser bem nutrida? Você não merece um corpo que funciona? A tua pele bonita? A sua região íntima saudável? O seu cabelo bonito? O seu corpo bonito? Você não merece estar feliz no espelho? Você merece isso. Em algum momento alguém tirou isso de você, o seu senso de merecimento. E você ficou achando que você não merecia isso. E agora eu tô te devolvendo isso. Eu tô te falando que você merece sim ser uma mulher saudável, você merece sim viver a vida dos seus sonhos, e você merece prosperidade também. Tá? E essa prosperidade só vem com nutrição, só vem quando a gente consegue se nutrir, porque aí tudo melhora, tá? A nossa vida melhora, tá bom? Um grande beijo para vocês. Sejam bem-vindas, mulheres bem nutridas, a turma 19, muitas águias por aqui. Hoje, meia-noite, encerra. Então vai lá na bio, clica nessa bio e entra na turma 19, tá? Tem a garantia, inclusive, de 7 dias. Entra lá. Se eu te falar que você entrando lá, você vê que não serve para você, você sai. Eu quero pessoas que tenham resultado para entrar aqui igual a Mari entrou para dar o relato de cura dela. Então entra lá, eu te dou essa garantia, tá bem? 7 dias você olha ali o conteúdo e vê se é para você. Se eu não vou pegar ali o passo a passo e te entregar para você de fato ter resultado, tá bom? Então vai, mulher. Toma essa decisão, se torne uma mulher bem nutrida. Entra lá no link do perfil, tá bom? Um grande beijo, ótima noite para vocês, bom sono reparador. Live vai ficar gravada, vou deixar disponível aqui para vocês. Um beijo, até meia-noite. Meia-noite encerra, tá bom?